Um bom dia a todos. Hoje é 23 de outubro de 2025, né? Agora é 7h35 da manhã. Hoje é quinta-feira. Vamos iniciar as 7 eras da igreja, parte 29. Estou ao vivo no TikTok e no Instagram. Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Tá, eu e a Branquinha aqui, né, Branca? A Branquinha tá comigo aqui. Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Esperar as pessoas chegarem, né? Não é, minha Branca? A Branca está aqui comigo. Hoje quem está aqui, bom dia. Drica, 1180. Um bom dia. Deus abençoe. Hoje é eu e a Branca. No frio, fica comigo. Fez não quis vir não, né, filho? Né, Branca? É a Branca que é a companheira, a minha é a Branca. Né, Branquinha? User 450-8107. Bom dia. Bom dia, Filozinha. Deus abençoe cada um de vocês. Vou mostrar minha gatinha aqui para vocês então. User 1405-90-837. Tem um J aqui, né? Olha minha gatinha aqui. Olha como é que ela fica comigo aqui, ó. Olha pra vocês verem. Aqui. Ela tá esperando a live. Começa a live e acorda pra cá, né, Branca? Aparecida. Vicente. Então vamos lá sem mais delongas, que hoje eu acordei, tá nesse frio, eu acordo tarde, gente. Nesse frio eu sou ruim para levantar. Eu fui na igreja ontem, né? Ontem eu fui na igreja. Eu não sei voltar isso aqui, não era para me saudar. Dar uma perda aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Não. Como é que eu faço isso aqui? Ah, tá, consegui. Deixa eu dar aqui pro Ricardo. Então vamos lá. Então a gente já vai iniciar para não dar muito delonga. Eu tô quase, graças a Deus, chegando perto do término, né, gente? O propósito é esse. Deixa eu arredar isso aqui pra cá. O propósito é esse. Deixa eu ver aqui. Como é que tá aqui? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. 7h35. Gilberto, bom dia. Então vamos continuar, tá, gente? Deixa eu virar a câmera pra lá. Aberta. Agora o Senhor diz: eu sou a porta das ovelhas. Isso é correto. Ou eu sou a porta das ovelhas. Ora, isso não é apenas uma expressão curiosa. Isso é realmente assim. Note em João 10, onde Jesus está dando essa parábola. Ele chama a si mesmo de pastor. Depois ele chama a si mesmo de porta. E é isso que o pastor é para as ovelhas. Ele é realmente
à sua porta. Quando estive no Oriente, eu vi que de noite o pastor ajuntava todas as suas ovelhas. Ele as punha no aprisco. Então ele as contava. Quando estava seguro que todas estavam dentro, ele se deitava na entrada do aprisco e se tornava literalmente a porta do aprisco. Ninguém podia sair ou entrar sem passar por ele. Vocês estão entendendo o que é o significado de pastor? Aqui está te explicando o significado de pastor. No dia seguinte, quando passeava de jipe com um amigo, eu observei que um pastor começava a conduzir seu rebanho para a cidade. Imediatamente, todo o tráfego parou para que as ovelhas pudessem passar. Ora, as cidades lá no Oriente não são como aqui. Nós mantemos todas as nossas mercadorias dentro, porém lá é como uma grande feira de agricultores, com todos os produtos sobre o calçamento, para que os que passam vejam e comprem. Eu pensei, oh, que coisa, é aqui que vai começar o tumulto. Espere até que aquelas ovelhas vejam toda aquela comida ali fora. Porém, quando o pastor foi avante, aquelas ovelhas apenas o seguiram. Seguiram exatamente em cada passo. Elas olharam para todas aquelas mercadorias, mas nenhuma das ovelhas tocavam em nada. Oh, se eu apenas pudesse falar a língua deles, eu mesmo teria parado o tráfico e lhes pregado um sermão, sempre o que eu acabarava de ver. O que ele está querendo falar aqui? Isso aqui dá uma pregação para mim ficar com vocês aqui vários tempos pregando. Aqui dá. Dá para me falar da pessoa que deveria agir como ovelha. Dá para me falar do pastor. Dá para me falar de Cristo. Mas eu vou falar poucas coisas aqui, mas vou falar. Então, um pastor de ovelhas, você pode referir que é Cristo, que é o pastor de nós todos. O pastor é o pastor da igreja. E as ovelhas somos nós, que somos a igreja, somos os servos de Deus. E quando as ovelhas passaram, elas tinham tudo para comer aquelas comidas. Porque lá as comidas estavam tudo expostas no chão. E quando você vai na igreja, muitas vezes, as pessoas, às vezes, de estar em silêncio para escutar a palavra de Deus, sem muita movimentação, sem muita picuinha, podia ficar quietinha, porque não tinha nada para atrapalhar ela. Então agora nós vamos colocar as pessoas na igreja. Por que elas não pegam o exemplo das ovelhas? As ovelhas, o pastor foi na frente, ele conduzia as ovelhas, ele ficava na porta, no aprisco, para defender as ovelhas, para não deixar que nada de mal acontecesse com elas. E elas só escutam a voz do pastor. O cheiro, a voz, é tudo o pastor delas. E aí você pode colocar Cristo, que é a sua voz. Você pode colocar o seu pastor. A ovelha só escuta a sua voz de Deus. E por que quando vai na igreja fica aquela bagunçaiada danada, não tem ordem, não tem nada? Elas aqui podiam comer aquelas bichos, elas não fizeram nada disso. Elas passaram na fila tudo seguido, tudo certinho.
E elas é animais. Por isso que todos nós precisamos ter um pastor de verdade, que é Cristo, e um pastor também da igreja verdadeiro. A ovelha escuta a sua voz. Quando você é ovelha, que pertence ao grande pastor, você segue exatamente cada um de seus passos, como aquelas ovelhas fizeram. Você não será tentado a virar para um lado ou para o outro, nem para a direita, nem para a esquerda. Você não vai desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Você não será tentado, causa de alguma grande flor de igreja, ou para ouvir a voz de algum THD, de algum PHD, ou de algum LLD. Porém, você ficará com que o pastor é a voz de Deus. O que a Bíblia diz, que as ovelhas conhecem a voz e o seguem. Porém, a voz de um estranho somente fará com que suja e corram após seu verdadeiro pastor. Louvado seja Deus. Então, quando a ovelha já conhece a voz do pastor, ela só vai com ele, ela não vai com outra voz diferente. Mas isso não foi tudo que vi. E aprendi por ali. Um dia, comecei a pensar a respeito depois de ver homens nos campos pastoreando diferentes espécies de animais. Um indivíduo cuidava de alguns porcos, outros de algumas cabras, outros de alguns camelos, outros de algumas mulas, etc. Então perguntei a um amigo que vivia lá como eles chamavam aqueles homens. Respondeu ele, eles são pastores. Cada um é pastor segundo a espécie, né? Pastor de cabra, camelo, pastor de ovelhas, mas não deixa de ser pastor. Não disse ele, um pastor é um pastoreador, um apacentador. Por isso, qualquer um que apacenta animais é um pastor. Bem, isso de fato me surpreendeu, mas eu notei uma diferença entre aqueles pastoreadores e os que cuidavam das ovelhas. Chegava a noite, todos os outros, exceto o pastor das ovelhas, deixava seus animais nos campos e ia para casa. O pastor levava suas ovelhas com ele e punha-as no cabrisco e depois deitava-se e tornava-se à porta das ovelhas. Louvado seja Deus. Nosso pastor nunca nos deixa ou nos abandona. Quando a noite chegar, eu quero estar ao seu aprisco, eu quero estar sob seu cuidado. Então, o nosso pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, quando chegar a noite, ele vai deitar na porta. E ele não vai deixar nenhum predador chegar na sua frente para te atacar, porque ele é o nosso pastor de ovelha, que é o Senhor Jesus Cristo. Está vendo a diferença de pastor de ovelha por outros pastores de animais? Pois bem, podemos ver que Jesus é a porta, porque um pastor, ele guarda a porta, para que só entra quem ele aceita entrar e só sai quem ele deixa sair também. Então não sai nem entra se ele estiver ali dentro. Ele vai estar vigilante na porta,
cuidando das suas ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. E observe que agora fala de abrir da porta. O que é isso? Senão uma revelação dele. E essa revelação está se abrindo para nos trazer força, iluminar a palavra e glorificar seu nome. Foi entre as duas últimas eras que a revelação da deidade de Jesus Cristo floresceu diante de nós. Assim nós saibamos que ele era Deus, que outra forma poderia ser nosso Salvador, mas saber que ele era o único Deus, ou Deus exclusivo, que ele era o Alfa e o Ômega, que esse Jesus era Senhor e Cristo, fazendo o Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos uma pessoa. Isso fora perdido desde as primeiras eras da igreja, mas agora estamos vendo novamente a revelação de quem ele era. Tinha voltado. Na verdade, a divindade não é um Deus constituído de 3 pessoas, como uma só personalidade, porque é preciso uma personalidade para constituir uma pessoa. Se há uma só personalidade, há apenas uma só pessoa. Porém, os que creem em 3 pessoas têm a divindade constituída de 3 deuses e são culpados de quebrar o primeiro mandamento. As doutrinas, as religiões, colocou o nosso Senhor Jesus como 3 deuses. A vez de ser Senhor Jesus Cristo, elas batizam as pessoas em 3 deuses, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, ele tem vários atributos. Ele é Jeová, ele é Salvador, ele é curador, ele é a estrela da manhã, ele é o Alfa, ele é o Ômega. Mas o nome dele verdadeiro é Senhor Jesus Cristo. Então, as religiões, as pessoas se enganam muito. Quando elas vão ser batizadas, passar na água, elas passam lá. O pastor vai lá e fala assim: batize você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado, gente. Você tem que ser batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, sim, ele tem esses 3 títulos. Que ele tem o Espírito Santo, ele é Pai, ele é Filho, mas o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Então, só para vocês entenderem que isso aí é muito errado. E as religiões fazem errado isso. Mas a relação da divindade está de volta. Agora, a verdadeira igreja pode, novamente, incorporar força após todo esse tempo. Ela finalmente sabe quem é seu Senhor. Uma vez mais, estamos batizando no nome do Senhor Jesus. Exatamente como fizeram no Pentecoste, no nome do Senhor Jesus. Deixe-me contar-lhe um sonho dado por Deus que tive a respeito do batismo trino. Não foi uma visão, mas um sonho. Você sabe, eu estou certo que uma das bênçãos das eras da igreja foi receber sonho pelo Espírito Santo.
Do mesmo modo que se pode receber visões. Era por volta das 3 horas, numa madrugada de sábado, eu acabara de me levantar para dar a José um gole de água. Quando me deitei, adormeci instantaneamente e tive esse sonho. Vi um homem que eu supunha que fosse meu pai. Ele era um homenzão corpulento. Também vi uma mulher que presumia-se ser minha mãe, mas não se parecia com ela, assim como o homem não se parecia com meu pai. Este homem era muito malvado para com essa esposa. Ele tinha um grande porrete com 3 quinas nele. Você sabe, quando você toma uma torra e a põe de pé sobre a extremidade e a golpeia com um machado, isso produz uma acha de lenha com 3 pinas em forma triangular. Era assim. Ele tomava esse porrete e batia nela com ele, e ela derrubava ao chão. E quando ela ficava ali chorando, ele andava ao derredor com seu peito estufado e sua face. Havia um olhar tão arrogante e jactancioso que ele parecia ter grande orgulho e satisfação em surrar a coitada da pequena mulher. Toda vez que ela estava se levantar, ele batia. Eu não gostava do que ele estava fazendo, porém, quando considerei pará-lo, eu pensei: eu não posso atacar-me com esse homem, ele é grande demais. Além disso, presume-se que ele seja meu pai, mas lá dentro eu sabia que ele não era meu pai. Eu sabia que ninguém tinha o direito de tratar assim uma mulher. Eu fui até lá e o agarrei pelo colarinho. Eu o virei e disse: você não tem nenhum direito de bater nela. E quando eu disse isso, meus músculos cresceram e eu parecia um gigante. E o homem os viu e então ficou com medo de mim. Eu disse: se bater nela novamente, tratará comigo. Ele hesitou em bater nela novamente, então o sonho me deixou. Eu acordei imediatamente após o sonho. Eu pensei: quão estranho foi isso? Eu me perguntava por que tinha sonhado acerca daquela mulher, quando de repente, eis que ele veio e reconheci a presença de Deus. E dele veio a interpretação do sonho. Ora, você sabe que não apenas tenho interpretado os sonhos, seus sonhos, exatamente, mas tenho muitas e muitas vezes lhes contado o que vocês sonharam, de forma que nunca tiveram que me contar. Se vocês não sabem, eu vou contar para vocês. Que eu estou lendo a mensagem das 7 eras, é do nosso profeta William Marlon Branham. E ele é o profeta dessas nossa era aqui de Laodiceia. E o Senhor Jesus, como deu um sinal para Moisés, deu também para o nosso profeta William Marlon Branham, que é o profeta dessa última era,
Não tem outro profeta mais. Se essa mensagem não salvar as pessoas, não existe outra, tá? E ele já faleceu, ele não está vivo mais, mas a mensagem que eu leio é dele. E quando ele era pequeno, Jesus veio até ele e falou com ele: não beba, não fuma, porque eu tenho um ministério muito grande para você. Não contamine no seu corpo, não beba, não fuma. E quando ele ficou maiorzinho, cresceu e começou a levar a palavra de Deus, Deus falou com ele assim: se você for sincero no seu coração e orar com toda sinceridade, nenhum câncer parará a sua oração. Tudo que você orar e a pessoa for sincera, você conseguir ser sincero e fazer a pessoa acreditar na sua sinceridade, nenhuma oração será parada, nenhuma enfermidade. Você não vai ter câncer, não vai ter nada. E eu vou te dar mais outro sinal. Você vai ter discernimento dos corações. Você vai estar ali em pé e eu vou vir até você e vou te passar visões. Você vai saber, a pessoa veio de tal lugar, a pessoa chama tal, tal, tal. E outro sinal também, você vai pegar na mão da pessoa. Se você tocar na mão da pessoa, seu braço vai começar a dar umas borbolhas e vai ficar vermelho. E aí você vai saber que tipo de doença essa pessoa tem. Então ele já tinha vários dons. E quando ele nasceu também, que eu não posso te deixar falar, veio uma coluna de fogo na sua campainha, muito simples, e ficou bailando ao redor quando ele era criança, bebezinho. Os vizinhos, os moradores, tudo sabem. Então, ele é um profeta que Deus trouxe. Antes dele nascer, não foi ele que quis, não, gente. Deus que colocou esses poderes nele. Então, ele é o profeta dessa era. E ele aqui está contando para nós que ele teve um sonho a respeito desse caso. E muitas vezes as pessoas iam lá contar sonho para ele e ele já interpretava o sonho para as pessoas. E a mulher representava a igreja do mundo hoje. Eu nasci exatamente nessa confusão. A confusão que ela se encontra. Ela devia ser um tipo de mãe. Ela é a mãe das meretrizes. Seu marido representa as denominações que a governam. Então aí, ó, tá vendo? Ele teve esse sonho e agora ele está interpretando esse sonho. Tá vendo? O sebo de 3 quinas é o falso abismo, trino de uma trindade. Cada vez que ela começava a se levantar, isso significava que as congregações principavam a aceitar a verdade. Ela a derrubava ao chão novamente, como aquela falsa doutrina. Ele era tão grande que tive medo dele a princípio. Porém, quando fui contra ele, descobri que eu tinha grandes e poderosos músculos. Era músculo de fé. O resultado do sonho foi: uma vez que Deus esteja comigo, eu posso me dar tal força. Então, deixe-me defendê-la contra o poder denominacional do mundo e fazê-lo parar de bater nela. Tá vendo? É um sonhozinho simples, mas é grandioso para ajudar nós aqui. Eu até achei que ia ser outra coisa. Nem achei que seria isso. Mas aqui, através desse sonho, ele está tentando combater a própria igreja
que são as denominações, são as religiões, e ele mesmo pensou que ele estava com medo, porque, querendo ou não, as denominações, as igrejas, elas são muito grandes e muito fortes. Mas a partir do momento que ele foi lá e desafiou, Deus mostrou para ele que ele tinha músculo, mas músculo de fé. E Deus estava com ele. Ele estava com medo porque ela era grande demais. E hoje em dia as igrejas é enorme. Como você vai contra elas? Então ele descobriu que ele tinha o músculo da fé e que ele não ia deixar mais as denominações bater na igreja original. Entendeu? Mas aí ele enfrentou. E aí ele viu que a própria igreja ficou com medo dele. Porque só ele que tem músculo, que tem fé suficiente. As igrejas só têm tamanho. Agora, eu não estou procurando formar uma doutrina baseada em um sonho. Tampouco estou procurando vindicar qualquer doutrina que eu defenda por meio de um sonho. A unidade da divindade, encontras de Gênesis 1 até Apocalipse 22, 21. Mas as pessoas têm sido cegadas por um dogma não escriturístico de uma trindade. Esse dogma é tão universalmente aceito que tentar ver uma única pessoa de Deus é quase impossível. Se as pessoas não podem ver a verdade, a divindade, mas o combate, elas jamais podem ver o restante da verdade, porque a revelação é Jesus, Cristo, em sua igreja, e suas obras no meio da igreja, durante as 7 eras. Você compreende isso? Agora estou seguro que você entendeu. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra. Tá vendo? Ele continuou pouca força. Você viu que ele contou lá no sonho lá? Que ele olhou pro cara, o cara era musculoso, fortão, no sonho dele. E ele falou, o cara é muito grande, o cara tem muita força. Aqui ele já está falando, tenho pouca força. Mas se você tem fé, você tem muita força. Tenho pouca força. Guarde-se a minha palavra e não negasse o meu nome. Ora, nós já mencionamos como a força estava retornando. Ela estava, o poder da Inquisição tinha decrescido. As pessoas tinham deixado suas práticas e exigiam liberdade de adoração. O jugo de hierarquia estava sendo quebrado. Os governos estavam achando prudente não defender um segmento em detrimento de outro. E, de fato, as pessoas bem intencionadas, mas pobremente lideradas, estavam querendo guerrear para defender seus direitos religiosos. Talvez a maior demonstração de poder da religião nessa era foi o fato que, embora a França caísse em revolução, o grande avivamento wesleyano manteve a revolução longe da Grã-Bretanha e salvou-a para ser um instrumento na mão de Deus por muitos gloriosos anos. Por muitos gloriosos anos. O problema é que esses homens morrem
E aí entra outros homens que não são de Deus e destrói a igreja de Deus. As igrejas realmente já teve homens de Deus lá dentro. Já teve. Só que os homens morreram. Entrou outros com o coração de lobo lá dentro e destruiu as igrejas. Então as igrejas hoje estão tudo mortas. Porque os homens de Deus já morreram. Coração de galinha esses pastores. Porque eles não têm mais a verdade. Essas igrejas não têm mais não. A pregação da palavra nunca foi mais intensa. Enquanto Satanás levantava suas hortas de livres pensadores, enquanto os originadores do comunismo se levantavam, enquanto teólogos liberais espalhavam seus artigos imundos, deuses levantavam poderosos guerreiros de fé, e as maiores obras da literatura e ensinamento e pregação cristãs vieram dessa era. Jamais seus pregadores e mestres têm sido igualados e jamais o serão. Os Spurgeon, Parker, McClaris e Edwards, Bunyan, Meuler, Brainart, Barnes, Bishop, todos vieram das eras. Eles pregavam, ensinaram e escreveram a palavra. Eles glorificavam seu nome. Então esses aqui eram verdadeiros. Esses eram homens de Deus. Mas tudo já morreu. Tudo já morreu. O julgamento do falso judeu. Apocalipse 3:9. Eis que eu falei aos da sinagoga de Satanás. Agora está falando para a igreja de Satanás. Aos que se diz judeus, e não são, mas mente, eis que eu falarei, que venha adore prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Agora, podemos notar imediatamente que esses problemas do falsos judeus ou falsos crentes já existia na segunda era. Já existia. Esses que facilmente se denominavam judeus aparecem logo após a primeira efusão da primeira era. E agora aparece de novo na segunda era. Após a reforma, dificilmente isso seria um fato acidental. Na verdade, não é um fato acidental, é um princípio de Satanás. Esse princípio é organize-se e alegar originalidade e então ter direito especiais e privilégios. Deixe-lhes mostrar. Lá na era de Esmirna, essas pessoas mentiam e diziam que realmente eram judeus ou crentes, quando seguramente não eram. Eles eram da sinagoga de Satanás. Eles eram o grupo organizado de Satanás. Porque foi nessa era que vimos o começo de homens no ministério assumindo uma liderança não autorizada sobre seus irmãos, ministrantes, bispos, estabelecidos em distritos sobre anciões. A próxima coisa que vimos foi que na terceira era havia definitivamente um lugar chamado trono de Satanás. Essa era nos deu o casamento da igreja com o Estado.
A igreja se casou com o Estado. Com o poder do Estado, dando suporte à igreja, ela literal e fisicamente invencível, porém Deus quebrou esse domínio. Apesar do poder do Estado, e a reforma trouxe grande luz, mas o que aconteceu? Os luteranos se organizaram e se juntaram com o Estado. Os luteranos era verdadeiro, gente, porém eles juntou com o Estado. Aí virou uma religião, uma denominação. Então, isso que atrapalha. É isso que acaba com as igrejas. Os luteranos se organizaram e se juntaram com o Estado. E novamente vemos a sinagoga de Satanás manifestada dessa sexta era. Agora, evidentemente, esse grupo sinagogal não diria que é de Satanás. Eles não vão falar que é de Satanás, eles vão falar que é crente. Claro que eles vão falar que é crente. Não, Senhor, eles dizem que não são de Deus. Dizem que são de Deus. Mas mentem, porque aquele que é um verdadeiro judeu, isso é, o que eles alegam ser, é aquele que é judeu interiormente, no espírito. Portanto, se eles são falsos judeus, significa que são como Judas. 19 diz que não tem o Espírito. Os filhos de Deus são nascidos do Espírito Santo. Esses não têm o Espírito Santo. Os que não é de Deus. Portanto, não são filhos de Deus. Não importa quão fervorentemente proteste, ou quanto se esforce para atender, provar que eles não são. Eles estão mortos. Eles são filhos de organização. E estão falhando. Os verdadeiros frutos, eles estão edificados sobre seus próprios credos, dogmas e doutrinas. E a verdade não está neles, porque nem toma seus próprios conselhos acima da palavra de Deus. Deixe-me mostrar-lhe o que tenho procurado ensinar o tempo todo sobre as duas vinhas que vêm de dois espíritos diferentes. Tome o exemplo de Jesus e Judas. Dessa vez, Jesus era o Filho de Deus. Judas era o filho da perdição. Deus entrou em Jesus. Satanás entrou em Judas. Jesus teve um ministério pleno do Espírito Santo, pois como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como o Espírito Santo, e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era como ele. Atos 10:38 diz, porque Judas foi contado conosco e alcançou sobre neste ministério. Atos 1:17, Mateus 10:1, e chamado os 7 dos discípulos, e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Então até o diabo expulsa demônio, tá? Só para você saber. Aquele espírito que estava em Judas acompanhou todo o ministério de Jesus. Então ambos chegaram a
Bom, pessoal, então eu vou encerrar a live aqui agora e vou voltar novamente, tá? Vou voltar com mais uma live. Eu tô fazendo uma live de 45 minutos, 50 minutos, para me publicar no TikTok. Se eu passar de 1 hora, eu não consigo publicar. Então eu estou fazendo as 7 eras da igreja, desde o início até o final. Essa agora já é a parte 29, né? E quem quiser acompanhar eu tô lá no YouTube, lá, Toninho Motoboy Expresso, né? No YouTube também. E se quiser acompanhar também no TikTok ou no Instagram, todas elas agora estão aí. Elas estão agora refeitas, né? De 45 minutos a 50 minutos, né? Então eu vou desligar agora e vou retornar novamente com as 7 eras da igreja, parte 29, né? E aí essa aqui vai ser a continuação da parte 29. Então eu vou encerrar primeiro no Instagram e depois eu encerro no TikTok. E outra coisa também que eu quero falar com vocês que eu não posso esquecer. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira, eu já conversei com vocês, toda sexta-feira eu faço uma oração, né? Então eu gosto de fazer oração 5 horas da manhã. Antes do sol nascer, com o galo cantando. Então todos estão convidados, 5 horas da manhã, oração, né? Aí você faz oração aí para um ente querido, para você, o que você quiser fazer. Então eu levanto baqueado, mas eu levanto. Coloco o relógio para despertar, 5 horas. Lá para 5h10, 5h15 eu estou ao vivo, no Instagram e no TikTok. Então amanhã eu não dou continuidade às 7 eras da igreja. Faço uma live de oração, leio uma mensagenzinha um pouquinho que eu tenho ali e pronto, né? Então amanhã eu não vou ter as 7 eras da igreja. Eu faço sempre as 7 eras da igreja nesse horário, né? Eu faço 2 partes. Faço de 40, 45 minutos, depois faço a outra também igual. Então agora eu vou desligar e vou retornar novamente. E convido todos vocês para a oração amanhã, 5 horas da manhã. Oração é muito importante, gente. Quem ora pouco tem pouco poder, mas quem ora muito tem muito poder. A gente deveria orar mais, ser sincero com vocês. Mas eu fiz um propósito, pelo menos uma vez por semana a gente vai orar. Vamos dobrar nosso joelho e orar. Então Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar, mas estou retornando, tá? Quem quiser retornar está convidado. Eu encerro primeiro no Instagram e depois eu encerro no TikTok. Então eu vou encerrar aqui.